Excel é um programa pertencente à família Microsoft Office e é um programa cujo objetivo é efetuar cálculos. Você vai usar o Excel, vai lançar mão do Excel sempre que você tiver necessidade de fazer o quê? Cálculos, tá? Ah, não, a minha necessidade é fazer um formulário, por exemplo, para ser preenchido manualmente. O Excel não é adequado para isso, tá? O Excel o programa mais adequado para isso seria o Word. O Excel é um programa adequado para fazer cálculos. Você vai usar o Excel quando tiver necessidade de fazer cálculos, de fazer alguma análise matemática. Vamos então às partes que compõem o Excel. Inicialmente nós temos aqui a janela do Excel, nós temos aqui em cima onde está escrito Microsoft Excel, tá? Isso aqui é a barra de títulos. A barra de título é onde vai o título do programa. E quando eu estiver com um arquivo aberto, ela também pode ter o nome do arquivo. Então aqui, por exemplo, está lá Microsoft Excel, que é o nome do programa, e exemplo, que é o nome do meu arquivo. Então isso é a barra de títulos. Nós temos aqui, depois, a barra de menus, é onde eu vou aparecer aqui com os menus. Então aqui eu tenho o menu arquivo, o menu editar, o menu exibir, inserir, formatar, ferramentas, dados, janela e ajuda. Então isso é a barra de menus. Temos aqui também a barra de ferramentas padrão. Então, para criar um novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar o arquivo, imprimir o arquivo, né? Então, isso aqui é a barra de ferramentas padrão. Do lado de cá, nós temos a barra de formatação. Então, aqui eu posso alterar o tipo da fonte, posso alterar o tamanho da fonte, aplicar o negrito, itálico, sublinhado, alinhamento à esquerda, centralizado à direita. Temos mais embaixo aqui a janela onde estão os meus dados. Então, essa janela aqui, no caso, é a janela exemplo. Exemplo é o nome do arquivo. Então, eu estou com o arquivo exemplo aberto. Exemplo é uma pasta de trabalho e esse exemplo é que está aberto. Eu vou, dentro do arquivo exemplo, dentro da pasta de trabalho exemplo, eu tenho inúmeras planilhas. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo uma planilha notas. Se eu clicar aqui, eu verei a planilha operadores 1. Se eu clicar aqui, eu verei a planilha operadores 2, operadores 3. Vamos aqui, isso aqui chama-se guia de planilhas. A guia de planilhas vai me permitir que eu navegue pelas planilhas do Excel. Então, eu posso ativar uma ou outra planilha. Uma pasta de trabalho pode ter inúmeras planilhas, tá? Eu posso, inclusive, eu tenho mais aqui que não estão visíveis. Olha só a quantidade de planilhas que eu tenho. Cada uma que eu clicar, eu vou ver um conteúdo diferente. Então, isso aqui chama-se guia de planilhas, e através da guia de planilhas eu consigo ativar a planilha correspondente. Vamos então, vou maximizar a minha janela aqui, minha pasta de trabalho, tá lá, maximizei já a pasta de trabalho. Eu tenho aqui a barra de rolagem vertical. Pela barra de rolagem vertical, vou poder rolar verticalmente pela minha planilha. Ou pela barra de rolagem horizontal, vou poder rolar horizontalmente pela minha planilha. A barra de status. A barra de status é essa barra que aparece aqui, na parte inferior da janela do Excel. A barra de status, status quer dizer situação. E o que a barra de status vai me mostrar? A situação do programa, o estado do programa. Então, à medida que eu for trabalhando com o Excel, ela vai me mostrando diferentes informações. Vamos dar um exemplo. Eu vou selecionar, por exemplo, as 4 células aqui. Ó. Selecionei da célula C4 até a célula F4. Então, você viu aí 4 células selecionadas. Observe a área de autocálculo. A área de autocálculo é essa área que está na barra de status. A área de autocálculo está escrito lá, soma igual a 68. Por que soma igual a 68? Ele está me falando que a soma dessas 4 células selecionadas, é igual a 68. Então, a soma das 4 células selecionadas é igual a 68. A operação padrão é a operação soma, mas não é só ela que eu posso utilizar. Vamos ver. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse na área de autocálculo, aparece aí um menu de atalho. E eu posso falar, por exemplo, que eu quero a média. Então, ele agora já não vai me mostrar mais a soma igual a 68, vai mostrar a média igual a 17. Média de quem? Das 4 células que estão selecionadas. Aí, se eu clicar aqui com o botão direito do mouse e pedir o máximo, ele vai me mostrar o quê? O maior valor dentre as células selecionadas, que no caso é 23.
Aí se eu clicar aqui com o botão direito do mouse e pedir o mínimo, ele vai me mostrar o quê? O menor valor entre os 4 selecionados, que no caso o mínimo é 10. Então eu posso clicar aqui e dizer, quantos valores são? São 4 células que contêm valores. Quantos números são? São 4 células que contêm números. Agora, posso até mesmo falar que eu não quero nenhuma operação aqui. Olha lá, não tenho nada. Mas o padrão aqui, a operação padrão, é a operação soma. Se não falar nada, a operação soma é a padrão. Então, sempre que você selecionar um conjunto de células qualquer, no caso que eu selecionei, 2 células. Qual que é a operação padrão? Na área de autocálculo, a operação soma. Então, ela vai me mostrar o quê? A soma dessas 2 células. E realmente, as células são C4 e D4 e elas estão com os valores 15 e 23. A soma de 15 com 23 é o quê? 38. A área de autocálculo está me mostrando aqui o 38. Então, a área de autocálculo é essa área que está aqui na barra de status. Vamos falar sobre a questão das pastas e das planilhas. Eu tenho aqui, o arquivo que está aberto aqui é o arquivo exemplo. Exemplo é uma pasta de trabalho. Então, essa janela aqui representa uma pasta de trabalho, que é a pasta o quê? Exemplo. Dentro da pasta exemplo, eu tenho várias o quê? Planilhas. A planilha notas, a planilha operadores, 1, operadores 2, operadores 3. Cada planilha dessa, isso aqui é uma planilha. Então, planilhas, eu posso ter várias planilhas dentro de uma mesma pasta de trabalho. A pasta de trabalho é o arquivo. Então, quando eu abro um arquivo, eu estou abrindo uma pasta de trabalho. Quando eu salvo um arquivo, eu estou salvando uma pasta de trabalho. Agora, dentro de uma pasta de trabalho, eu posso ter o quê? Inúmeras planilhas. O que é uma planilha? Uma planilha do Excel, tá? Ela é uma matriz de células, tá? Onde as células estão dispostas em linhas e em colunas. Você vê nessa imagem, por exemplo, nós estamos lá vendo a planilha notas. E a planilha notas, você está vendo lá várias colunas. E as colunas são nomeadas através de letras. Então, A, B, C, D, E, F, G, H são colunas. E aí na verdade, na versão 2003, você tem um total de 256 colunas. Então, eu posso ter 256 colunas. Só que o alfabeto não tem 256 letras. Então, quando chega na letra Z, que seria na coluna Z, tá? A coluna subsequente seria a depois AB, AC, AD e assim por diante, até formar as 256 colunas. As linhas, tá? São numeradas. Então, você está vendo essa planilha, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E nós temos, nessa versão, no Excel 2003, nós temos um total de 65.536 linhas. Então, uma planilha, tá? No caso aí, nesse exemplo, você está vendo aí ativado a planilha notas. Mas temos ali também a planilha operadores 1, operadores 2, fórmulas e por aí afora. Nós temos mais. Aonde está aparecendo esses nomes é o que nós chamamos de guia de planilhas. E a interseção de uma coluna com uma linha numa planilha referencia uma célula. Então, vejam que está selecionada ali a célula G4. É a célula que está na coluna G, na linha 4. E ela está selecionada e eu estou vendo que o valor que aparece nessa célula é o valor 68.